Gente, é uma alegria para mim estar aqui, imensa, vocês não têm noção. Quero agradecer a professora Raquel, a todo mundo da Flisma, agradecer a presença de todo mundo, e dizer que é uma maravilha a gente começar com música já, né? Eu sempre digo que eu sou um músico frustrado, estava ali vidrado no Sandro, tocando violão, cantando, até a hora que ele pediu para cantar junto, eu já ia todo empolgado, só não cantei porque a moça do lado estava me oprimindo ali, cantando afinado, e eu não vou cantar, velho, do lado dessa moça. Mas quero que vocês saibam da alegria de estar aqui e de conversar sobre literatura, sobre vida, né? Oi, tá ligado? Boa tarde, então, a todas e todos. Agradeço a presença aqui do público, principalmente a presença do Faleiro. É um prazer, finalmente, te conhecer. Né? Conhecia de nome, mas ainda não tinha lido a tua obra, mas agora eu tive que dar um jeito, né, de fazer as leituras. E, enfim, hoje a gente vai ter mais uma conversa, não é necessariamente uma palestra, né? Então eu vou fazer algumas perguntas para ele, depois abrimos para perguntas, né? E eu estou bem curiosa para ter algumas respostas, embora já tenha visto alguns vídeos também. Eu me preparei, fiz a minha tarefa, fiz as anotações, porque eu posso me perder, enfim. Então, fiz todo o meu esqueminha aqui, básico, né? Então, José Faleiro, em várias entrevistas tuas que eu assisti, tu revelaste que tu te tornaste um leitor tardiamente, né, mas que tu sempre foste um apaixonado pelas fabulações, né? Eu fiquei muito intrigada com isso. Tu gostaria de comentar com o nosso público esse teu caminho até chegar na literatura? Bom, essa é uma pergunta ampla, e aí, se eu não souber fazer o recorte devido, a conversa acabou agora, porque vou falando, porque é realmente bastante coisa. Eu acho que a primeira memória que eu tenho nesse sentido foi quando eu era ainda muito criança, estava assistindo um episódio dos Cavaleiros do Zodíaco, e eu senti, essa é a memória mais antiga que eu tenho, mas eu senti isso a vida inteira, sabe? Vendo desenhos animados, lendo quadrinhos, lendo livros, vendo filmes, que foi a seguinte sensação: não foi a melhor escolha esse personagem ter morrido, sabe? E não era uma questão assim, nossa, eu gosto desse personagem, não era isso, era uma coisa assim, a história seria mais interessante com ele vivo e acontecesse uma outra circunstância, eu teria feito diferente, sabe, essa sensação? E essa sensação sempre me empurrou a produzir coisas, né? Então, eu comecei a ler, antes de ser leitor de livros mesmo, eu lia muito mangá, né? História em quadrinho japonês e tal, e essa sensação, pô, isso aqui podia ser diferente, eu comecei a fazer as minhas, comecei a fazer os meus mangá, né? Depois eu fui estudar um pouco música, aprendi a tocar alguns instrumentos, e virou, não sei se é assim para todo mundo, mas virou para mim um tormento, porque eu não consigo mais ouvir música, sabe? Quando eu boto música ali, por exemplo, para lavar louça ou para cozinhar, eu escuto é o que eu consigo, né? Na próxima eu já pego o cavaquinho, né? Esqueço tudo que eu estou fazendo, começo a tocar junto, quer saber, eu vou compor alguma coisa, tá ligado? Então as coisas vão me empurrando para fazer, né? E aí, eu me tornei leitor ali por volta dos 20, 21 anos, por aí. Eu li meu primeiro livro, e aí me tornei um leitor ávido. Eu comecei a ler muito, muito. E até é curioso, porque eu me apaixonei pela leitura de literatura, mas não só, pelo ato de ler em si, não é? Tanto que eu li tudo que tinha disponível para mim na minha casa, que eu pude conseguir emprestado, e quando acabou, eu fui ler livros didáticos, né, pelo ato da leitura, né? Me impressionava pensar que, porra, alguém pensou alguma coisa, registrou aqui, e agora eu estou tendo acesso ao pensamento dessa pessoa, né? Mas aí, rapidamente, eu quis produzir também nesse formato, né? Tanto que a primeira coisa que eu escrevi na minha vida, as primeiras coisas que eu comecei a escrever, eram histórias em quadrinho que eu já tinha feito no formato de mangá e que eu tentei transpor para o formato de literatura escrita mesmo, né? Então, acho que eu tenho uma tendência mesmo até programação de computador, sabe? Eu acho muito doido como as pessoas consomem o WhatsApp, por exemplo, manda um áudio, manda uma foto, essa foto atravessa às vezes o país, chega numa outra pessoa lá longe, e ninguém tem a mínima curiosidade de saber como é que isso funciona, tá ligado? Tipo, as pessoas aceitaram, tá naturalizado e tal, então eu tenho primeiro uma curiosidade sobre a mecânica das coisas e também uma vontade de fazer, né? Então, é muito legal, porque a gente começa a fazer do jeito que é melhor para nós, né? De acordo com as nossas necessidades. Eu escrevo meus textos num aplicativo que eu mesmo programei, né? Porque
eu não gostava do Word, detesto o Word, e o LibreOffice, por exemplo, também não me atendia, então daí tu vai lá e programa e faz o teu aplicativo, né? Tem uma coisa que o presidente Lula fala, que eu acho muito legal, acho que se aplica para a vida isso. Ele fala o seguinte: olha, tu não está contente em votar na direita, e aí só que tu está descontente também com as atitudes da esquerda, né? Pois então entre para a política, né? Vai fazer você como você acha que tem que ser. E eu acho que isso se aplica para a vida. Eu acho que essa é a grande essência do que me leva a querer produzir histórias, né? Fabulação. Bom, numa outra entrevista tua também, né, tu fizeste uma citação a uma máxima de Sócrates, e aquilo me deixou bastante, me pegou em cheio a máxima, né, que é a máxima de que a palavra é o fio de ouro do pensamento, né, o que vai indicar, então, esse papel da leitura e da escrita como um exercício também intelectual. E por que isso me pegou em cheio, né? Porque eu, como professora, às vezes os alunos eles têm uma resistência à escrita, né? E tu poderia falar um pouco sobre a escrita como esse exercício, porque se eu falar, acho que não surtiria tanto efeito quanto um escritor já consagrado, conhecido, né? Quem sou eu, apenas uma professora diante de um escritor, né? Então, não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa a respeito. Bom, primeiro tu foi longe, né? Porque eu lembro, faz tempo que eu disse isso. Faz bastante tempo. Né? Eu acho que já chego aí, mas eu acho que isso é a base de uma outra coisa que eu comecei a pensar depois também, que é a literatura como direito humano. Eu comecei a pensar isso depois, tem muita gente que defende isso e tal. É assim, é pensar como um direito mesmo no sentido material, como as pessoas precisam de água, as pessoas precisam de moradia, precisam de alimento, eu acho que as pessoas precisam de literatura, do contato com a palavra. Né? E o que me leva a pensar isso é exatamente esse raciocínio anterior, né, da palavra como fio de ouro do pensamento. Eu sempre penso o seguinte, se a gente tentar entender, eu não vou conseguir me lembrar exatamente o que eu disse naquela vez, né? Mas eu vou tentar desenvolver o pensamento em cima disso. Se a gente pensar o que nos diferencia das outras espécies de animal, porque nós somos animais também, a gente vai encontrar muitas coisas, mas uma delas é particularmente relacionada à palavra, se tu parar para pensar. Por quê? Porque o jeito de pensar nosso, né, inerentemente humano, e que eu acho que nos caracteriza, envolve um jogo de palavras, né? Eu sempre brinco assim, o que um cachorro deve estar pensando na chuva, né? Será que ele está procurando, tem que achar um abrigo para eu ficar seco? É difícil pensar isso, porque ele não conhece a palavra abrigo, nem a palavra ficar seco. É difícil pensar como deve pensar uma criatura que não tem um sistema de palavras como o nosso. O nosso pensamento é inerentemente baseado em palavras, se a gente parar para pensar. Qualquer coisa que a gente pense, olha, eu estou magoado contigo porque 2 meses atrás, no dia tal, às 2 da tarde, tu me disse essa palavra. Esse modo de se expressar é muito nosso. E molda a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, ver o mundo e de olhar para nós mesmos. Então, veja, essa ferramenta de análise do mundo e de nós mesmos é baseada em palavras. Né? E aí eu acho que nada melhor para aumentar a familiaridade com esse sistema, com esse modo de pensar, do que justamente tu ler bastante, eu acho, em primeiro lugar. Né? Eu comecei a entender isso quando eu virei leitor, na real. Assim. Quando eu virei leitor, tu reforça a familiaridade com palavras que tu já conhecia, tu começa a aprender maneiras inusitadas de usar as palavras. Eu me lembro que eu estava lendo um livro que o cara falava as nuvens obesas e tal. Que inusitada essa escolha de palavras, assim, mas eu consigo entender o que quer dizer, sabe? Então isso é muito literário, né? E também descobrir palavras novas com as quais a gente não está acostumado. Mas tu vê, esse é um exercício, por isso que eu falo de fabulação, porque eu acho que fabulação é uma coisa mais geral que abrange também a literatura, né? Isso é uma coisa que aconteceu antes mesmo de eu ser leitor. Me lembro que eu estava escutando um samba do Beto Sem Braço, com Bandeira Brasil, que tinha um verso que dizia: o povo com galhardia na liberdade que sonhou. Eu fui no dicionário, galhardia, o que é galhardia? Né? Não é uma palavra comum do uso cotidiano. Né? Eu acho muito doido a gente pensar. Eu, particularmente, sou um leitor que eu gosto muito, tem gente que não gosta. Eu gosto muito de estar lendo um livro e esse livro fazer com que eu vá ao dicionário. Eu acho isso, para mim, é um prazer. Entendeu? Justamente por causa disso, para descobrir palavras novas, reforçar o entendimento daquelas com as quais eu já estava um pouco familiarizado. Porque, na minha opinião, isso é desenvolver a humanidade. Isso é desenvolver a capacidade, inclusive, de empatia. A gente pode pensar essa questão no nível mais filosófico, abstrato, como a gente está fazendo aqui, mas tem um nível mais prático, sabe? Por incrível que pareça, teve uma pesquisa na faculdade de Yale que associou a capacidade de empatia ao processamento verbal.
Então veja que quanto melhor a capacidade das pessoas de escrever e ler, falar, se expressar bem, mas entender o que o outro disse também, essa capacidade está muito relacionada à empatia. Então eu penso a literatura, a leitura e a escrita, a produção, como um modo de desenvolver essa humanidade. Eu acho que a gente se torna mais humano na medida que a gente melhora o nosso contato com a literatura. Uma outra coisa que eu posso dizer também é o seguinte, para embasar esse raciocínio, é que a primeira coisa, quando a gente vai no mercado, a gente faz uma lista, a gente põe por escrito, porque senão não vai dar bom, a gente vai esquecer alguma coisa, né? Também as pessoas que começam a procurar alguma ajuda no sentido de cuidar bem das finanças, educação financeira, a primeira coisa que vão dizer para essa pessoa é bote no papel, não é? Quais são as tuas fontes de renda, por onde que entra, o que tuas despesas fixas, a luz, a água, as coisas que eventualmente tu compra, que não é sempre, tu bota isso no papel e é impressionante como tu tem uma clareza muito maior da tua realidade financeira quando tu bota no papel. Então eu acho que a literatura tem ainda essa função, porque veja, não se trata só de virar um escritor profissional, fazer disso a sua profissão, enfim. Às vezes a pessoa quer fazer outra coisa da vida, mas acho que a literatura pode ajudar nesse sentido, porque se trata de colocar no papel o que eu estou sentindo. É quase uma autoanálise, assim. Então tu tem maior clareza dos teus sentimentos, das tuas frustrações, do que está te incomodando num determinado momento e das coisas no mundo que te incomodam, que te entristece, ou dos objetivos que tu tem de vida mesmo. Eu acho que ajuda nesse sentido. Também algumas falas tuas, né? Que bom que tu falaste da escrita literária, né? Eu assisti alguns vídeos também em que tu revelas, né, que a sensação de pertencimento a uma realidade, a uma comunidade, né, ela só foi desenvolvida por ti a partir da escrita literária, né? Que isso não era algo que os teus trabalhos comuns, digamos, né, propiciavam, né? Então não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa a respeito. Eu não me lembro em que contexto eu disse isso. Também não sei se eu concordo com isso, mesmo que eu tenha dito, né? Porque às vezes é isso. Eu uso muito a frase do Raul Seixas, né? Agora eu quero dizer o oposto do que eu disse antes. Né? Isso me acontece bastante. Mas eu penso o seguinte, ó. Quando eu passei pelos trabalhos precarizados pelos quais eu passei, olha, eu nunca senti assim, esse é o meu lugar. Sabe? Mas eu acho que isso também tem explicação. A gente acaba falando da vida, né, para poder explicar essas coisas. Eu acho que isso encontra explicação numa coisa que aconteceu na minha vida que é muito peculiar, que não aconteceu com a maioria dos meus parceiros lá da minha gente, né, que é o seguinte. Então, eu nasci no Pinheiro, uma favela no leste de Porto Alegre, e com 5 anos de idade eu fui morar numa região de classes mais confortáveis porque o meu pai virou zelador e teve que levar a família toda para ir morar lá, né? Eu queria comentar isso porque isso foi fundante na minha subjetividade, no modo de ver o mundo, porque de repente, imagina uma criança de 5 anos, né? É claro que eu não pensava sobre isso de maneira elaborada, isso sou eu olhando em retrospectiva, mas teve um choque de saber que existe uma cidade, porque veja, com 5 anos eu não via por nenhum motivo as regiões centrais de Porto Alegre, eu ficava lá. De repente eu vim para um lugar que as ruas tinham asfalto, cara, tipo, sabe, e que a polícia não invadia a casa das pessoas. Tu não achava um cara morto na esquina, entendeu? Tipo, tu quer ir no teatro, é ali. Tu quer ir no cinema, é ali. No domingo, tu vai no parque, que é logo ali também. Tu entende? Foi um choque para mim perceber que tinha 2 cidades dentro de Porto Alegre. E aí, aos 10 anos, minha mãe se separa do meu pai, eu volto para Lomba do Pinheiro, né? E aí sim, embora não pensando de maneira tão elaborada quanto hoje, mas já era uma grande questão para mim, tipo, por que as coisas são assim aqui? Né? Como é que pode as coisas se sustentarem dessa forma? A falta de respeito, inclusive, com os alunos, sabe? Porque no colégio, quando eu estava isso melhorou bastante, né? Mas quando eu estava lá no meu ensino fundamental, como eu fiz alguns anos na Cidade Baixa e voltei a estudar no Pinheiro, era clara a falta de respeito com aqueles alunos em particular, da periferia, né? Então, eu sempre acho que por causa desse aspecto da minha história de vida, eu tenho uma revolta com o estado das coisas, desde muito cedo. Então, veja, eu trabalhei em trabalhos precarizados e tal, mas eu nunca senti que eu não merecia algo melhor, percebe? E isso é uma coisa muito doida, porque os meus camaradas eram o contrário. Parecia impossível pensar qualquer coisa para além daquilo ali. Né? E até quero fazer um comentário que eu estava conversando hoje com o Hernani, que deve estar por aqui. Está ali. Estava conversando com ele hoje. Eu sou um cara que eu fumava maconha durante muito tempo. Né?
Fumei maconha durante muito tempo. Gostava, ficava chapado. Mas a maconha, ela potencializa o teu estado de espírito, né? Então, se eu estava alegre, eu ficava mais alegre e tal. E eu parei justamente porque eu entrei numa fase da minha vida de muita depressão, que passava justamente por isso, de eu não ver perspectiva de mudança na minha vida e ficar absolutamente aterrorizado com a ideia de que talvez eu levasse aquela vida precarizada para sempre. Tu imagina, nessa altura eu já lia bastante, já escrevia bastante, eu já me considerava um cara capaz de viver da literatura, por exemplo, um cara competente o suficiente para isso. Cara, nessa época eu já programava computadores, assim. E aí, até só fazendo um parênteses aqui, a primeira vez que eu ganhei dinheiro fora dos trabalhos precarizados foi assim. Eu estava nos grupos de tecnologia no Facebook, e aí o pessoal que estava nas graduações de engenharia de software ou alguma coisa assim, eles pagavam para resolver os problemas, assim, sabe, no grupo do Facebook. Lá. Eu tirava um dinheiro assim, tipo, eu mandava o problema, eu resolvia. Então eu me considerava capaz de trabalhar com outras coisas, né, um pouco mais dignas, né? E aí eu me lembro que comecei a entrar em depressão com isso. E aí um dia, a última vez que eu fui fumar, eu pensando nessas coisas todas assim, cheguei da construção civil cansado, fui lá queimar na praça, chegou um tiozinho para fumar com a gente, tiozinho com seus 50 anos, sim, vindo de uma outra obra também, que ele trabalhava na construção civil, cheio de dor nas costas, sabe? E falou, pô, hoje foi foda e tal, ficou ali com a gente, eu fiquei olhando assim, aí chapado, né, eu olhei, pô, tava ali o meu futuro, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, eu vou... Com 50 anos eu vou estar chegando aqui com dor nas costas, velho. Não é possível que a vida seja isso. E eu fiquei, assim, tão triste, mas tão triste que, assim, ao ponto de pensar besteira, assim, sabe? Então, eu resolvi parar, porque aprofundava a tristeza. Não sei nem por que eu estou falando disso. Ah, não, lembrei. Por causa da minha sensação de pertencimento, que no fim foi essa pergunta, né? Na verdade... eu ficava revoltado com isso, mas curiosamente essa precarização e essa violência simbólica ou até física, ela me trazia pertencimento, sim, porque todo mundo da onde eu venho experimenta essa mesma realidade, né? A literatura ao contrário, a princípio, tá? A princípio, o contato com a literatura me isolou das pessoas com as quais eu convivia. Eu era escritor escondido, né? Eu não podia ninguém saber. E quando descobriram, eu virei motivo de chacota. Né, porque também ali ninguém tinha essa perspectiva. É como, sabe, a pessoa dizer assim, bah, eu quero ser um astronauta, sabe? Tipo, peraí, sabe? Tipo, ser um escritor era tipo isso, eu não conhecia nem leitor, né, na minha comunidade, que dirá escritor. Então, a princípio teve isso. Mas o exercício da literatura, aí sim, o exercício da literatura fez eu ver valor porque a gente não é só isso, entende? Não é só a precarização, não é só essas violências simbólicas ou até físicas, a gente é também potência intelectual, cultural, isso sim. Isso foi o exercício da literatura que me... Porque eu pensava assim, que a arte, a intelectualidade, já que meus camaradas ali não exercitavam essas coisas, a gente não tinha acesso a essas coisas, deviam estar lá, né, nas camadas mais confortáveis e tal. Né? Isso é outra coisa que eu também estava conversando com o meu querido Hernani ali. Eu nem tive a oportunidade de falar isso aí, mas eu vou falar agora aqui. Quando eu fui porteiro num bairro bem rico em Porto Alegre, lá eu descobri que os ricos são muito burros, assim, muito burro. E aí isso... Porque, tipo assim, eu ficava conversando com ele, o porteiro conversa com todo mundo, né? E aí, tipo assim, era uma burrice, assim, de tudo, assim, sabe? E eu, poxa, essas pessoas não conseguem conversar sobre nada, mano, sabe? E eu entrei em crise porque, porra, eu achava que era ali que eu ia achar essas coisas, né? E não achava. Aí o exercício da leitura, mas não só, a minha relação com a Dalva também, Dalva Maria Soares, eu sempre faço um parênteses sobre isso pelo seguinte, porque as pessoas pensam que foi uma palavra, uma frase. Não, é a convivência. Todos os dias os debates que a gente tem foram me ensinando a perceber que eu vinha de um lugar muito valoroso também, simbolicamente. Perspectiva cultural, eu comecei a perceber toda a potência do rap, do samba, que eu já fazia parte da minha vida, mas eu não refletia a esse respeito, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu, claro, né? Eu vou chegar nos Supridores, né? Acho que é o livro que a maioria conhece, né? Na narrativa, nos Supridores, né? No corpo da narrativa nós temos 2 registros, né? Que enfim, tem um registro mais da norma culta, né? Na voz narrativa, né? E no caso dos diálogos entre as personagens, né? A gente vê mais o registro coloquial, né, gírias, até alguns regionalismos, enfim, né. E num desses vídeos que eu assisti,
tu comentaste que isso foi algo, uma iniciativa deliberada tua como escritor, né, que ilustrava um pouco a tua relação com a linguagem, né, com 2 registros que tu aprecias bastante, que isso foi transmitido, digamos, para a narrativa, né? Então, não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa a respeito desse amor pela linguagem, digamos, né? Eu quero comentar que isso é uma trapaça, tu vê os vídeos lá, daí tu viu o que eu disse, eu não lembro mais o que eu disse. Mas tu não precisa dizer a mesma coisa, pode dizer outra coisa, não tem problema. Não, tá. É o seguinte, vamos lá. É uma história longa isso também, eu vou tentar ser mais conciso, pra gente ter a oportunidade de conversar sobre mais coisas também. Eu, durante muito tempo, fui um preconceituoso linguístico, né? Então, eu acreditava naquilo, tem o jeito certo de falar, o jeito errado de falar. E quando eu decidi ser escritor, eu, acreditando nisso, eu pensei, bom, eu vou estudar todas as ferramentas necessárias para a produção de texto. Então, eu fui estudar gramática, tudo mais, essas coisas todas. E acontece que, tipo assim, isso até é uma coisa legal de conversar, que eu gostei muito. O que é curioso, porque na aula era o que eu mais detestava, né? Aí, tanto que quando eu fiz esse exercício de tentar aprender sozinho essas coisas, eu pensei, vai ser um inferno, mas é ossos do ofício, tem que aprender, né? Não, aí foi prazeroso, porque eu criei uma didática própria, né? Uma maneira de aprender que tinha a ver comigo. Isso é muito freiriano, né? Tipo, tem a ver comigo, a minha história, né? O jeito que servia pra mim. E aí foi muito prazeroso, eu me apaixonei por gramática, por tudo isso ali. O registro mais formal, né? E aí, fiquei um bom tempo, tudo que eu escrevi era assim. Os Supridores teve várias versões, né? E isso é uma brincadeira que eu sempre faço, talvez tu tenha visto nas entrevistas. As primeiras versões dos Supridores, a primeira ou a segunda, os caras conversavam assim, nos becos, tá ligado? Os caras falavam assim, ó, dir-lhe-ei o seguinte, caro amigo. Em verdade, não. Sabe, tipo, não tem cabimento, né? Mas era assim. Mas eu vou fazer outro parênteses aqui, porque eu tinha bons argumentos para defender isso, sabe? E nunca ninguém me apresentou um argumento. Posso trazer aqui? Quero ver se alguém consegue desconstruir esse argumento. Mas eu prometo que vai ser rápido. Olha só. Tu imagina que tu pega um livro francês, traduzido para o português, certo? Se passa em Paris. Tu tá lendo. As palavras que tu tá lendo estão escritas em português. Ninguém problematiza isso. Tudo bem, não é verdade? O fulano estava passando ali na ponte tal, ali o rio tal, não sei o quê. Tu está lendo em português. Obviamente, esses personagens estão falando em francês. A tradução é uma ferramenta para que tu tenha acesso ao que aconteceu. Bom, por que não funciona? Por que não aceitam quando eu faço isso? Se eu botar os traficantes a falar assim na favela. Mas eles não falam assim. E daí, velho? E daí? Eu só quero que tu entenda o que eles estão dizendo, o que aconteceu, qual foi. Isso aqui é um intermediário entre o que aconteceu. Imagine lá o jeito que ele falou. Não importa. Esse era o meu argumento, né? Só que daí, e com base nisso, eu escrevi dessa forma. Aí um dia eu encontrei um linguista que ele não desconstruiu esse argumento, mas ele trouxe um outro ponto de vista que eu achei muito foda. Que ele me apresentou pela primeira vez a linguagem como ferramenta de dominação. Né? Então era essa mescla de pensar a linguagem com pensar as coisas sociológicas também, históricas, né? Todo o processo histórico do Brasil. Então não é à toa que certas coisas são indicadas como errado e certas coisas são indicadas como isso é o correto, sabe? Eu não tenho como resumir a conversa aqui, porque foi uma conversa de uma noite inteira. Eu, caralho, nunca tinha pensado nisso, pô, isso é foda, né? E aí eu comecei a perceber também que essa linguagem que eu admirava muito e que eu usava nas coisas que eu escrevia, admiro ainda, ela tem uma coisa que não é propriamente um defeito, mas é uma característica irrefutável, que é o seguinte, é uma linguagem de laboratório. Essa linguagem mais formal é de laboratório. Tu sai na rua, tu não vai ver ninguém conversando assim. E não importa se é uma camada mais instruída da sociedade, as pessoas... O plural, por exemplo, já foi para o espaço. O cara pode ter toda uma formação acadêmica, as pessoas não usam mais. É as roupas, mas roupa no varal. Não tem mais. Acabou, isso aí já foi. Então é uma linguagem de laboratório. Pô, que doido, tive essa conversa, pensei, tenho que trazer para o meu texto essa aproximação da oralidade, né, desse registro de fato espontâneo, essa linguagem de fato usada nas ruas, né, pelas pessoas. Né. E aí, quando eu me inclinei nesse sentido e fui experimentar isso, o resultado foi o Vila Sapo. Vila Sapo foi a primeira vez que eu fiz uso disso. Né? Vila Sapo é um livro de contos e tal. Tem um pouco, aparece de vez em quando o registro mais formal, mas a maior parte do tempo essa linguagem mais oral.
E é uma coisa narrada, os contos são narrados em primeira pessoa, acho que isso contribuía também, né? O narrador é personagem também, eu tô ali, né, e tal. Não era uma narrativa em terceira pessoa que meio que... Aí quando eu voltei, aí depois disso eu voltei para os supridores e trabalhei, fiz esse trabalho de aproximação da oralidade nos diálogos. Veja que eu podia ter feito no livro todo, até porque, eu vou dar um spoiler aqui, faz 5 anos que foi publicado o livro, acho que não tem problema. Quem está escrevendo o livro é o Pedro, né? Então isso também me dava... Eu podia, se eu quisesse, fazer esse trabalho na narrativa em terceira pessoa. Só que assim, tem muitos motivos pelos quais eu escolhi deixar como ficou. Trabalhar só nos diálogos, isso, né? Primeiro, contraste. Eu sou apaixonado por contraste. É impressionante como o contraste é a base de tudo que eu procuro fazer. Contrastar coisas. Eu acho que a gente entende muito coisas por contraste. E é legal porque eu acho que uma coisa potencializa a outra, assim. Eu que sou um apaixonado pelo registro formal também, até hoje, eu acho que quando vem ali os diálogos, não sei o quê, aí vem, entretanto, ao final daquela, tipo, porra, sabe, dá um efeito muito positivo, né? Tu sai de um registro e vai para outro, assim, e vice-versa. Quando tu sai desse para uma, porra, mas que, tá ligado? Tipo, é legal também esse contraste, mas também, enfim, porque eu gosto do registro mais formal. E parando para pensar, faz sentido o Pedro, se ele decidisse escrever um livro, ele se inclinar para essa linguagem mais formal, se tu for ver o tipo de coisa que ele lia. Tipo Marx, é um leitor de Marx, né? John le Carré, né? É um registro assim, principalmente essas coisas traduzidas que vêm traduzidas pomposamente para o Brasil, né? Então faria sentido ele tentar se aventurar pela escrita um pouco mais nesse registro. Por fim, mas isso eu só pensei depois, eu acho que tem uma dimensão política também dessa coisa, que é o seguinte: eu acho legal quando as pessoas que têm origem social parecida com a minha, experiência social parecida com a minha, têm acesso aos meus livros, leem, sabe? Porque, porra, esse cara se parece comigo, assim. Eu vou ler, vou dar uma chance, vou ler. Acontece com muita frequência das pessoas virem falar comigo e é o primeiro livro que elas leu. Era o meu, assim, sabe? Ou supridores, ou de contos, assim. Então, veja, essas pessoas, vai ser exigido delas alguma familiaridade com a linguagem mais formal em vários contextos. Na academia, né, numa entrevista de emprego, né? Então acho legal de oferecer uma oportunidade de ter contato também com a diversidade no fundo, sabe, com outros modos de registro, outros modos de falar, né? Então por tudo isso acabei optando por deixar os supridores com esse contraste. Bom, ao ler os supridores também, não sei se a minha pergunta é um pouco delirante, tá? Tu pode dizer se é delirante ou não tem problema, tá? Bom, é claro, como eu te stalkeei pela internet, né? Pela internet, só pela internet, só os vídeos, tá? Não quero me incomodar, né? Em alguns deles tu revelaste também que gostavas ou que gosta, ainda não sei, desse universo dos games, né? Então, enfim, eu não sei se foi uma coisa meio delirante para mim. Quando eu estava lendo Supridores, né? Enfim, não estava vendo nenhuma interferência, nenhuma influência nesse sentido, até as personagens invadirem... não lembro agora qual é o bairro, Planetário, né? Invadirem o Planetário, naquela contraofensiva, né? Não posso também dar muitos spoilers, né? Se alguém ainda não leu, leiam, né? Por favor, né? Então ali, naquele confronto, me pareceu uma coisa meio de game. Não sei, o modo como o Luan ele formula toda a estratégia de ataque. Enfim, não sei, foi uma impressão que eu tive. Não sei se necessariamente foi uma referência para aquela elaboração, porque é muito crível, digamos, a cena, aquela formulação e tal, tem um mapa e tudo, os pontos perigosos, enfim, né? Não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa. Legal. Eu vou começar falando o seguinte. Hoje, a minha relação com os games é nula, né? Eu jogo Clash Royale e olhe lá, é só... Mas assim, é uma coisa que eu gostava demais na adolescência e no início da vida adulta, e não é que eu tenha perdido o gosto. Não é isso. É que os jogos que eu gosto, eles exigem muito, assim, tem que jogar muitas horas. Então, quando eu era um à toa, funcionava, né? Mas hoje em dia, os jogos que eu gosto, eu não conseguiria jogar. Entendeu? Então eu teria que jogar meia hora por dia, que é o tempo que eu tenho, 1 hora no máximo, e isso não é significativo, são jogos imensos, né? A primeira coisa que o videogame me ajudou a produzir foi o seguinte, a perceber foi o seguinte, ó. Eu e os meus amigos, a gente gostava
A gente jogava 2 tipos de jogo e tinha um dos tipos que era só eu que gostava, eles não gostavam, né? Eles gostavam de futebol, esportes, corrida, assim, sei lá, Need for Speed, essas coisas. Futebol lá, Ing Eleven, né? E eu gostava de Zelda, por exemplo. E ninguém gostava mais, era só eu que gostava. Só que era na minha casa, né? Então eu mandava, tipo, vai chegar uma hora que a gente vai jogar o Zelda. Aí, tipo assim, eu gostava dos dois, mas assim, eu percebi a diferença do seguinte, ó. Olha que coisa doida. No futebol e nos jogos de esportes, a diversão é imediata. Olha que legal. Então tu liga o futebol, cada um escolhe um time, o juiz dá start, começou e a gente está sendo feliz já. De fato. Só que a intensidade, o ápice da intensidade dessa alegria é bastante reduzido, assim. Ah, legal, eu vou fazer um gol em ti, eu vou levar um gol, e é isso, entendeu? Olha, veja que o Zelda, que eu gostava de jogar, é o oposto disso. O Zelda, quando tu começa a jogar, tu pode ficar uma semana sem saber o que é para fazer. Não é divertido, óbvio, né? Mas é uma coisa de enigma. E eu sou muito. Eu vou descobrir como faz. É que nem o Clóvis lá dizendo. Vocês já viram o videozinho do Clóvis, professor Clóvis, falando do bril? Sabe? Como é que vocês não entendem? Eu vou sentar a bunda aqui, vou ler, vou entender. É isso, não, vou descobrir como é que joga isso aqui. Aí depois de um tempo tu descobre a primeira missão, faz lá e tal, né? É tudo muito aos poucos, percebe? Aí tu se diverte, tinha que pegar a espadinha ali, tinha que fazer isso, tá. Daqui a pouco tu tá jogando aquilo há 6 meses. E tu tá acompanhando a história dos personagens há muito tempo. Então quando tu tem o ápice, assim, da empolgação nas cenas mais fodas do jogo, assim, é um nível, assim, estratosférico de satisfação com aquilo ali, que um jogo de esporte nunca vai atingir, justamente por ser imediato. Então, isso é importante porque isso está por trás da minha preferência pelo romance como gênero literário, para ler e para escrever também. Né? Não é que eu não goste dos outros gêneros, eu gosto, mas tem uma coisa que tu não consegue construir num conto ou numa crônica porque não tem espaço suficiente, que tu precisa construir aos poucos. Tem um ápice que às vezes tu consegue atingir de alguma coisa, né? Então eu diria que essa é a primeira influência do game no meu modo de pensar a literatura. Porém, eu acredito muito que tem muitas influências que a gente nem se dá conta, né? Na verdade, o meu modo de pensar, não só a literatura, mas o mundo, é fortemente influenciado pelos games. Tem uma outra coisa que eu me dei conta quando eu estava escrevendo, aí sim, em particular os supridores e em particular essa cena que tu está dizendo, que é o seguinte, ó. E isso foi no meio da escrita, assim. Eu tava procurando alguma coisa, sabe quando tu sabe o que tu quer, mas tu ainda não deu um nome dentro dos teus pensamentos. Tá, eu quero chegar nisso e tal. Mas aí um dia eu apliquei o metapensamento a respeito disso. Mas o que é isso que eu estou procurando? E percebi que o Zelda me ajudava a nomear isso. Esse jogo que eu gosto tanto. Na verdade, Zelda não é o único, né? São vários jogos desse estilo, assim, de RPG mais livre, assim. E era o seguinte, quando tu já jogou Zelda, não? Não sei nada. Tipo assim, frequentemente tu tá, por exemplo, num campo aberto, sabe? E aí tudo contribui para passar essa ideia de liberdade, a musiquinha, os pássaros, né? Tá tudo lindo, assim, a iluminação, tudo contribui para tu, legal. Aí daqui a pouco tu entra na caverna. Então a música, a iluminação te coloca num lugar meio opressor, assim. E esse lugar que tu entra é meio labiríntico, assim. Então, tu não consegue sair, tu não sabe para onde tu tá indo muito bem. E tu só sai dali quando tu mata o chefe. Né? Tu chega numa criatura enorme, tu enfrenta aquele problema e aí tu vai de volta. Né? Eu queria isso, eu queria essa sensação. Eu queria levar os meus personagens... Quando começa, ele tá nesse campo aberto de, inclusive, possibilidades políticas ou de vida. Né? Bom, nós somos trabalhadores braçal, mas... Como diz na música do Benegão, a liberdade se estende à nossa frente como um ataque de epilepsia. A gente pode fazer o que a gente quiser, né? Ok. E eles começam a fazer escolhas. E essas escolhas eu queria que levasse eles para uma caverna. Né? É exatamente isso. Esse momento que eles chegam na Planetário ali é um problema de tensão que precisa ser resolvido. O chefe precisa ser... Né? O problema precisa ser enfrentado para depois, eventualmente, voltar a uma vida cotidiana. Então, essa construção de sentimento, esse conceito... Eu aprendi nos jogos de videogame. É claro que não é só ali que se apresenta esse tipo de coisa, né? Tu vai encontrar isso em todas as formas de fabulação, né? Mas foi o que me ajudou a pensar. Certo. Também no romance, nos supridores, eu percebi que as marcas temporais elas são bem precisas, né? 2009, 2010, 2011, né? E eu fiquei pensando por que esse período, foi um período particularmente difícil para
para as pessoas marginalizadas, porque, por exemplo, é anterior à lei de cotas, e aquelas personagens não têm nenhuma expectativa, né? Então, eu não sei se essa escolha temporal tem algum paralelo com isso, né? Não, eu comecei a escrever naquela época. Na verdade, assim, eu comecei a escrever antes até. Eu me lembro que essa coisa das datas é só um adereço estético, vamos dizer assim. Por exemplo, sabe, teve um dia... Na verdade, teve uma versão de Supridores que ia... Como eu disse, teve muitas versões, né? Teve uma versão que tinha um capítulo meio jornalístico, assim, que era as notícias sobre o que tinha acontecido. Então, tipo, nos jornais, assim, tipo, data e tal, né? Nenhuma outra parte do livro tinha data. Eu achei legal esse efeito, assim, dia tal. E eu, olha, vou botar isso nos outros. Aí eu fui lá, voltei atrás e botei, né? Então é meio que isso, assim. O propósito é esse. E eu me lembro também que eu escrevi antes disso e eu tive que atualizar as datas de uma outra versão. Tipo, não pode ser mais, né? Tem uma coisa curiosa sobre isso também, que é o seguinte: eu manipulei o calendário de maneira ao livro começar numa segunda-feira, dia 2 do mês 2. Percebe? E aí, veja, começa no dia 2 do mês 2, uma segunda-feira, e o livro tem 22 capítulos. O livro tinha 21, eu botei o último capítulo só para fechar 22. É sério. É verdade isso. Porque é o meu número da sorte. Não sei, não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero só comentar aqui. Eu tenho uma camisa que eu pedi, inclusive, para fazer com o meu número da sorte, quando os caras oferecem, porque eu ganho muita camisa de presente, né, de times. Se alguém quiser me dar o do Santa Maria, que eu vou aceitar. Sempre com o número 22, né, eu peço. Eu posso te dar uma do Inter, aceita? Eu já ganhei uma, eu ganhei uma. Mas não deu muito certo. E aí esse é o meu número da sorte por causa do seguinte: quando eu trabalhava no supermercado, eu sei que não tem nada a ver, mas é uma curiosidade. Às vezes eu ficava na chuva lá, enfim, eu era, não sei se vocês sabem, não sei se tem isso aqui, mas eu era... Não, foi quando eu fui suprir, eu trabalhei várias vezes no supermercado. Essa primeira experiência, eu recolhi os carrinhos só, sabe? Da rua, as pessoas iam botar as compras no carro, deixava o carrinho ali, eu tinha que ficar juntando aquelas merda ali. Quando chovia, ninguém usava o estacionamento da rua, né? Mas o meu posto era o estacionamento da rua. Então, sabe o que eles faziam? Eles me davam daí o uniforme de guarda, pra eu ficar o dia inteiro lá como se eu fosse um guarda, tá ligado? Chovendo, assim, a capa de chuva e tal, e eu ficava ali. E era muito tedioso, assim, várias horas. E aí teve um dia que eu tava ali e tinha um relógio gigante, eu evitava de olhar, porque as horas não passam se tu fica olhando as horas. Então eu evitava de olhar. Aí teve uma hora que eu saí à meia-noite de lá. Eu não aguentava mais, vou olhar que horas são. Eu olhei, 22h22. Sabe, que doido, 22h22, tá? No outro dia, de novo, eu evitei o dia inteiro olhar pro relógio. Quando eu não aguentei mais, eu vou olhar. 22h22. E aí eu pensei, tá quebrado o relógio, não é possível. E aí eu fiquei olhando, não, e mudou. Mudou, não, porra, e aí eu adotei como meu número da sorte, né? Tá, mas voltando ao assunto das datas, né? Não, foi anterior às cotas que eu comecei a escrever, o livro ficou pronto, inclusive, antes disso. Mesmo que as cotas já tivessem implementadas, eu demorei muito a refletir sobre essas coisas. Isso é bastante recente, eu comecei a refletir isso de 2022 para cá, eu acho, sobre essas questões todas e que, inclusive, tem impacto na minha própria produção. Veja, eu fiquei quase 10 anos, uns 7 anos, tentando publicar os Supridores. E ninguém nunca se interessou. Agora, ele foi publicado e ganhou um monte de prêmio, vai virar filme. Né? Então, tipo, o que mudou de lá para cá? Se tu parar para pensar, uma das coisas que é fundamental para ter surgido esse interesse sobre o tipo de produção que eu tenho foi a mudança no debate público promovida pelo ingresso dessas pessoas na universidade, pessoas que historicamente nunca tiveram acesso à universidade no país inteiro. Então essas pessoas chegam e começam a questionar os livros que estão sendo estudados ali. Não, por que não traz essas referências aqui? Não, temos que olhar para a quebrada também, não só como lugar de violência, mas de potência também. Então toda a mudança de mentalidade que tem acontecido nas 2 últimas décadas passa por aí. Eu não posso mentir que eu li toda a tua obra, né? Até agora tens 4 volumes, né? O Vila Sapo, os Supridores, né? De crônicas Mas em Que Mundo Tu Vive? O Vera, que
eu ainda não li também, né? Eu li só Os Supridores e Mas em Que Mundo Tu Vive, né? Nessas narrativas, além das diferenças óbvias, né? Uma é um romance, a outra é um livro de contos e tal, eu percebi uma espécie de mudança de abordagem, não sei se tu concorda, né? No sentido, Os Supridores, ele tem momentos que são até trágicos, né? Enquanto que já no livro de crônicas, né, esse Mais em Que Mundo Tu Vive, eu percebi mais um registro, um certo humor, claro que é um humor que a gente meio que ri de nervoso, assim, né? Como, por exemplo, naquela crônica Mais em Que Mundo Tu Vive, em que os trabalhadores de uma construção, eles pedem água para uma mulher e a mulher se recusa a dar água para eles, né? Em que eles tentam entrar no mercado para comprar uma garrafa de água mineral e são barrados porque eles estão com roupas de trabalho e aquilo deixa os clientes desconcertados, né? Então é uma coisa que a gente ri, e eles brincam com isso, né? E eles ficam imitando o chefe, né? Mas em que mundo tu vive e tal? E eles fazem essa brincadeira, né? Também numa outra das crônicas que eu gostei bastante, né? Que foi A Dor de Dono, né? Então, que é bem aquela coisa do pobre de direita, enfim, né? Que o pessoal do flagra um homem que vende guarda-chuvas furtando uma bolacha, um biscoito, e o próprio pessoal do mercado começa a convidar, vamos ali bater nele, porque ele estava furtando, etc. Né? Então, claro que tem um fechamento bem irônico, eu não vou lembrar das palavras, né? Mas o que eu gostaria de te perguntar é isso, né? Tu achas que, mas em que mundo tu vive, ele é uma espécie de desvio de rota da tua obra, ou talvez seja uma possibilidade, esse caminho mais da ironia, de um humor mais evidente, mesmo que seja esse humor meio para rir de nervoso, assim, né? Uhum. Assim, não, acho que não. Eu não vou dar uma resposta dessa, porque sou até grosseiro, mas eu tô ensaiando para um dia conseguir responder as coisas assim, sabe? Porque, tipo, veja, esses dias eu tava vendo, quando morreu o David Lynch, sabe? Eu tava vendo uma entrevista que ele deu, que ele disse assim, nossa, essa aqui é minha obra mais não sei o quê, sabe? Ele tava conversando com um repórter, assim, eu não me lembro qual foi o adjetivo que ele usou. Aí o repórter, que legal, desenvolva. E ele, não. Não. É que eu não sei como desenvolver isso muito bem, mas vamos lá. Primeiro, pensando sobre o humor, tem uma coisa... Falar sobre o humor e esse tipo de humor que aparece não só no meu trabalho, mas no trabalho de um monte de gente que tem a mesma origem social que eu, é muito difícil de falar isso, porque eu tenho a impressão que quando eu falo, isso não faz sentido para quem teve outra experiência social, mas para as pessoas que tiveram a mesma que eu, sim. Que é uma espécie, eu diria, de maneira de continuar vivendo mesmo, assim, sabe? É uma maneira de resistir, porque, porra, é foda, tá ligado? Tipo, se tu não conseguir criar mecanismos de sobrevivência nesse sentido, tu pira, entendeu? Então, veja, aí eu dou sempre um exemplo assim, tu vê que, é por isso que é sempre um humor meio trágico, assim, né? Tu imagina que, quando tu vê uma criança, a criança tá com um pirulito ali, aí tu tira dela o pirulito. Ela pode chorar. Olha, vamos pensar em termos de maturidade. Ela não tem muita maturidade para entender que, porra, é só um pirulito, não tem problema. A gente cresce, a gente vai aprendendo isso. Então, se eu tiro de ti um pirulito, tu não vai chorar, né? Tu já aprendeu a lidar com isso, né? Eu venho do lugar onde as pessoas têm que lidar com coisas que ninguém deveria lidar. Como tu vê, assim, dezenas de amigos morrer. Percebe? É um tipo de maturidade que a gente alcançou, que a gente consegue rir dessas coisas, mas a gente não deveria ter passado por isso. Sabe? Mas acaba criando uma... Eu me lembro de um dia que um primo meu veio falar assim, sobre do Banha, o que tem? Virou um Lego. E a gente dava risada, porque tipo, ele bateu o carro e ele foi desmontado, assim, tipo, foi o braço para um lado, as pernas para o outro. Virou um Lego lá na... E veja, tipo, isso tá presente no nosso modo de ser, né? E aí eu acho que aparece na minha literatura como consequência. Eu via um pouco disso já nos Supridores, sabe? Tu imagina os caras irem num lugar para matar um monte de gente ou morrer e brincar com as armas ali, por exemplo, tipo, essa aqui é a Ruth, essa aqui é a Raquel, fazer piada, assim. Tu entende? Então, tipo, é um contexto de brutal desvalorização da vida e da perspectiva de vida, né? E eu acho que leva ao humor, fatalmente, assim, humor muito terrível, assim, né? Só que eu já via isso nos Supridores, né? O que acontece é o seguinte, eu acho que o que tu percebeu foi outra coisa. Os Supridores foi escrito muito antes
do Mais Que Mundo Tu Vive. E as pessoas perdem essa noção porque eles foram publicados juntos quase. Então, o Supridores saiu em 2020, o Mais Que Mundo Tu Vive saiu em 2021. Então, as pessoas tendem a pensar que eles foram escritos... Não, eu escrevi os Supridores muito antes. Eu acho que o que tu percebeu foi um aprofundamento dessa questão da ironia e da... Eu acho que a principal diferença é essa, dessas duas obras. É que Mas Em Que Mundo Tu Vive, eu escrevi muito maduro, assim, muito agora, com toda... não estou aqui fazendo um autoelogio, estou falando de toda a experiência que eu tive até agora, eu consegui aplicar ali, né? Pô, os Supridores tem uma série de coisas que eu não pensava, que eu não refletia. Supridores é o livro que eu leio hoje que eu mais penso assim, porra, isso aqui eu teria feito diferente, aqui eu teria modificado, porque faz muito tempo, acho que isso é meio natural. Até falando dessa crueldade, eu lembrei da crônica, né, também do Mas Em Que Mundo Tu Vive, AVC, né, que é o homem que vai comprar, sai do trabalho e tal, trabalhou a noite inteira, e vai comprar um pão na padaria, tem um AVC, uma criança furta a nota, e a gente acha que o dono do bar vai abrir a grade para acudir a pessoa, e ele sai correndo atrás do moleque e tal. Então, eu percebi também essa... Foi bom tu falar nessa diferença temporal, né? Que também existe uma crítica a essa falta de solidariedade, mesmo onde as pessoas deveriam ter solidariedade, né? Enfim, então eu percebi essa nota mais crítica, né? A minha última pergunta, para depois dar, né, a chance e o prazer para as pessoas perguntarem também, né? Por fim, né, mesmo com uma trajetória acidentada, até tu mesmo falaste que demorou 7 anos para publicar Os Supridores e tal, né, mas hoje tu és um escritor publicado pela Todavia, né, o livro Mas Em Que Mundo Tu Vive foi uma leitura obrigatória do vestibular da URGS em 2025, e eu me lembro muito bem da Conceição Evaristo dizendo que a maior satisfação da vida dela foi ela ter um romance dela como uma leitura obrigatória no vestibular da UFMG. Então, imagino que para um escritor isso seja bastante gratificante, digamos, né? E tu mesmo comentaste que Os Supridores está sendo adaptado para o audiovisual. Então, eu gostaria de saber do escritor, assim, né? Falta ainda alguma coisa? Há ainda alguma meta, seja estética ou de reconhecimento, assim, que tu pense em conquistar? Bom, essa não é uma pergunta fácil de responder. Mas eu vou começar dizendo o seguinte. Quando eu conheci a minha namorada, eu não tinha publicado nada. E eu tinha vontade de publicar. A gente começou a conversar sobre isso, né? Ela falou, não, mas aí eu te levo na Venas lá, né? A gente conversa, eu conheço a editora, vai publicar isso e tal. E eu não levava muita fé em editoras pequenas, assim e tal. Eu disse para ela, não, tu não tá me entendendo. Eu quero ganhar o Nobel. Eu falei para ela, eu não quero dizer que eu tenho um livro ali. Ela, não, está aqui. Não, eu queria grandes coisas. Mas isso foi só uma maneira de ilustrar para ela o quanto a literatura significava para mim, na real. E até depois que eu comecei a publicar e aí entrei no mercado literário, fiquei muito decepcionado com todo esse ambiente. Acho tudo meio bosta, assim, agora, sabe? Não que eu não goste das implicações materiais disso. Veja bem. Antes, eu tinha uma valorização simbólica nessas coisas, sabe? Tipo, porra, pra falar a verdade, hoje eu não acredito nem mais na competência das pessoas que julgam esse tipo de coisa. Quem vai ganhar o prêmio, qual é o livro que merece ser adaptado pro cinema, meio que, sabe? Mas eu gosto do resultado material disso, que eu ganho dinheiro. Entendeu? Eu começo a poder viver de literatura e tal, de maneira mais digna, não é? Mas eu tenho pensado já há bastante tempo duas coisas. No que diz respeito à literatura, eu percebi que eu já tinha atingido o maior prêmio possível antes de publicar. Olha, pode parecer que eu estou aqui falando da boca para fora, mas isso é muito sincero. As melhores coisas que a literatura me proporcionou, no fim das contas, assim, de satisfação mesmo, de alegria, é no momento que eu estou lá sozinho, tem ninguém para aplaudir o que eu fiz. E aí eu olho para um parágrafo e não consigo resolver ele. Eu sei o que eu quero dizer, aí quando eu escrevo, eu disse o que eu queria dizer, mas não combina com o resto. Aí tu reformula, refaz, porque eu reescrevo muitas vezes as coisas, né? E aí fica horas, às vezes. Às vezes eu levo, sei lá, um dia inteiro para escrever um parágrafo. E aí quando eu acerto, meu irmão, eu olho, caralho, velho.
porra. Aí eu leio de novo, assim, porra. Eu fico andando pela casa, assim, sabe? Porque dá uma adrenalina, assim. Aí eu vou de novo, olho assim, pô, que foda. Puta que pariu. Não dá pra acreditar, sabe? Obrigado, gente. E aí, quando isso acontece, assim, de satisfação mesmo, é ali. Eu acho que não tem como ir além disso, entendeu? Porque essas coisas, veja bem, essas coisas todas do reconhecimento no espaço público, ela depende dos outros, percebe? É problemático depender dos outros, né? Tipo, o que será que acharam do meu trabalho nessa instituição que agora vai julgar tal prêmio, que agora, sabe? Poxa, sabe? Não, a maior satisfação foi assim, foi pessoal. Uma outra coisa que eu penso, que daí já não sei se está relacionado à literatura em si, mas acho que a vida é que é o seguinte, eu sou um cara que eu tenho muita preocupação com as pessoas, né? Tu vê, a minha vida melhorou bastante, mas dos meus camaradas nem tanto, né? A minha família, né? Passa vários perrengues que eu não sei mais como é esses perrengues porque eu não passo mais, né? E veja, não é só meus camaradas, conhecidos, a família. São as pessoas que até hoje estão nessa situação e que, de certo modo, são minha família mesmo sem eu conhecer essas pessoas. Então, são pessoas que têm a minha cara, entendeu? Cara sofrida, entendeu? Pessoa que passou pelos empregos precarizados, que tem essa origem social. Mano, tipo assim, eu não sei se é possível ficar feliz quando acontece uma coisa legal pra mim, eu sabendo que as pessoas estão se fudendo. Não sei se eu consigo uma coisa dessa. Entende? E isso é uma coisa que eu digo há bastante tempo, parece sempre um prêmio de consolação, né? Um sabor meio assim, sabe quando tu, na real, tu ficou em último na corrida, mas te dá um bombom, assim, tipo, meio que, sabe? Daí, tipo, porra, que foda, meu, tu viu que tu ganhou o prêmio e tal, pois é, né? Mas, sabe, eu acho que o que me deixaria satisfeito é uma coisa, claro, utópica, pelo menos hoje, né? Talvez a longo prazo seja mais realista pensar nisso, mas é a transformação social das pessoas, né? Do meu povo, das pessoas todas que vêm dessa experiência social que eu venho. Pessoas tendo a oportunidade de ter acesso a espaços como esse aqui, né? Acesso à literatura, saber que é uma coisa legal, que é uma coisa que potencializa, poderem escrever seus livros, entendeu? Então, isso para mim seria importante, sabe? De resto, assim, eu acho tudo meio assim, sabe? Meio ok, tá, beleza. Muito, muito obrigada, né? Mas acredito que, obviamente, tu já estás dando a tua contribuição, né? Com, enfim, uma pessoa que começa a escrever já na idade adulta, enfim, acho que isso é bastante inspirador. Nós temos vários alunos, vários jovens aqui que gostariam de escrever e isso acredito que seja muito motivador para eles. Muito obrigada. E então abro para as perguntas, pessoal. A gente leva um mic ali? Eu acho que não alcança o microfone. Deixa eu ver. Mas eu te escuto bem. Legal. Assim, eu quando eu me tornei escritor, porque eu digo que eu me tornei escritor antes de publicar, né? Quando eu já estava escrevendo minhas paradas. Desculpa, como é que é o teu nome? Ronaldo. Eu me lembro que eu estava num período desempregado, assim. Então eu escrevi o dia inteiro e tal. Quando eu comecei a trabalhar, isso depende de que trampo que eu tô, né? Por exemplo, tu vê que quando eu estava na construção civil, eu ficava o dia inteiro. Acho que isso é muito parecido para muitos autores, assim, muita gente que escreve pensa. Eu já vi as pessoas falando isso. Eu sou meio que escritor em tempo integral, sabe? Eu tô sempre pensando nisso. Sempre. Esses dias eu acordei de manhã lá em casa, porque agora eu me mudei, eu tô morando na Cidade Baixa. Aí lá em Porto Alegre, eu acordei de manhã, acordando, velho, tá ligado? E aí tava um debate no vizinho, no apartamento da frente, eles estavam falando assim, não é carne, é carmim que ele canta, tá ligado? Eu me acordei com isso, assim, tipo... Aí tu quer ver, eu vou botar de novo. Aí botava a música do abajur, cor de carne, viu? É carne. Não é nada, é carne e tal. E eu pensei assim, meu primeiro pensamento do dia foi, isso é um bom começo de livro. Isso é que foda começar o livro assim, né? Tipo, um diálogo do nada, assim, tá ligado?
a pessoa acordando e ouvindo aquilo. Então eu penso nisso o tempo inteiro, a cada minuto, a cada segundo, eu estou sempre pensando em como descrever uma coisa, escrevendo, né? E era assim, eu ia para a construção civil, passava o dia pensando nisso, né? A mão na marreta, né? E a cabeça, sabe? Sonhando com pão de ló e comendo pedra dura, né? E pensando em literatura, marretando e tal. E aí, de fato, muitas vezes eu chegava em casa e não tinha condições. Eu só queria ver o Faustão, tá ligado? Tipo, pô, foda-se. Assim, tomar um banho, assim, me aquietar ali e parar quieto. Mas aí eu escrevia nos fins de semana, nessa época. Nessa época eu escrevia nos fins de semana. E às vezes os guri... Porque depois que eles descobriram que eu escrevia, que eu virei motivo de chacota, daí meio que foda-se. Eu liguei o foda-se, assim. Aí então, às vezes eu escrevia na obra. Só que eram só... Eu levava o caderno, assim, sabe? Tipo, era só umas coisas... Não é que... Não vai dar tempo de escrever, mas eram anotações que eu precisava fazer, assim. Então eu tava ali marretando e pensando, né? E eu, caralho, já sei como é que eu vou fazer aquela cena, né? Então daí no almoço, eu comia rapidão, ia no caderno e pegava, tá, pra não esquecer aqui, tipo, tá, daí o fulano morre, esse aqui vai pra lá, não sei o que, sabe? Fazer umas anotações assim. Mas isso era na construção civil. Teve épocas melhores. Teve época que eu era porteiro. Tá ligado? Tipo, aí eu ficava 12 horas escrevendo. O dia inteiro escrevendo. Eu era pago, a primeira vez que eu fui pago pra escrever foi quando eu fui porteiro. Aqui? Oi, tudo bem? Eu sou a Vitória. Eu queria saber como é que foi o processo de escrita e ficcionalização do Mas em Que Mundo Tu Vive? Legal. Bom, primeiro eu quero... Ali atrás, tu tinha comentado, né, do AVC. Eu quero comentar o seguinte, né? A gente, numa editora grande, assim, o livro nunca é uma realização do cara que escreveu, né? Toda uma equipe, pessoal que pensa o projeto gráfico, pessoal que fez a seleção dos textos. Tem algumas coisas que eu não concordo, às vezes, né? O AVC tá nesse livro é uma coisa que eu não concordo, por exemplo. Porque eu nem considero... Ele destoa dos outros no seguinte sentido. Aquilo ali é uma ficção, é um conto mesmo. Mas tirando esse ou um e outro, todos os textos que estão ali são autobiográficos. Eles são crônicas e são histórias que aconteceram mesmo comigo, assim. Tipo, é claro que, tipo assim, tem... Eu sempre falo isso também, todo texto que a gente faz tem... Não só o texto, mas até quando tu vai contar uma fofoca, sabe? A gente tem uma tendência de ficcionalizar as coisas, né? A gente exagera, né? A gente... Também quando alguma coisa fica feia pra gente, né, omite ou diminui. Ah, não foi assim, foi... Né? Então... Tem isso, mas não só por isso também. Né? Tem vezes que eu não queria expor as pessoas, sabe? Tipo, certas coisas, eu evitava de falar. Também tem vezes que é uma questão estética. Por exemplo, assim, porque a vida real, ela meio que não tem forma, sabe? E eu gosto da forma. Tem gente que escreve assim, inclusive emulando essa coisa da vida, que é meio sem pé nem cabeça, as coisas assim. Mas eu gosto da forma para as coisas, né? E aí o que acontece? Às vezes eu ia contar ali uma crônica que na vida real, tava eu e mais 5, né? Mas, tipo assim, para a história que eu quero contar, não importa aqueles 5. Então eles são um empecilho estético, vocês ficam ali atrapalhando, eu não sei o que fazer com eles. Então eu cortei fora e disse que só tava eu, né? Entendeu? Tipo, a história aconteceu, mas às vezes ao contrário também, às vezes só tava eu e eu boto mais um ali para dar uma ajuda, tu entende? Mas são histórias que a princípio aconteceu, então não tem ficcionalização. Agora, o processo de escrita foi muito interessante porque me submeteu a uma coisa que é terrível, que todo mundo reclama disso, e foi a minha primeira experiência com prazo, né? Então eu fiquei 2 anos escrevendo essas crônicas, de 2019 a 2021, na revista digital Parênteses, e toda quarta tinha que entregar o texto, entende? Para publicar no sábado. E o que acontece é o seguinte, tipo, olha que doido, eu acho o Mas em Que Mundo Tu Vive um livro mais maduro do que Os Supridores, porque eu escrevi mais agora e tal, mas ele tem uma coisa que também me irrita muito, que é porque quando eu entregava os textos, às vezes eu achava que não estava pronto. Entende? Eu queria trabalhar, mas é que chegou a quarta, tem que entregar. Isso era muito frustrante. Tem alguns textos que, tipo assim, não, é isso aqui que eu queria mesmo, atingir o que eu queria, é isso aqui, ok. Sabe? Mas muitos deles, assim, eu queria ter trabalhado mais e não dava tempo. Então foi um processo difícil para mim. Fora que, quando o professor Fischer me chamou para escrever,
na revista Parênteses, eu não sabia o que era crônica. Eu falei isso para ele, nós almoçando, né? Então também foi um processo de aprendizado, né? Que eu tive muita liberdade para experimentar, né? Foi um misto de coisas. Foi um período que eu tive liberdade para experimentar, mas também, ao mesmo tempo, eu estava querendo contar essa história há muito tempo, tá ligado? Há muito tempo. Eram coisas que eu queria falar, sabe? Então foi um processo bom, mas desafiador. E se tu for ver bem, tem uns cacuetes aí, né? Porque eu estava dizendo que eu gosto de romance, de escrever e de ler, né? É o meu gênero preferido. Tem todo o cacuete de romancista nessas crônicas, já viu? As crônicas gigantes, tá ligado? Imagina, isso só foi possível porque a gente publicava no formato digital, porque a crônica nasce no jornal, né? Papel, físico ali, tipo, não caberia crônicas desse tamanho. Isso daí é 5 vezes, às vezes, o tamanho de uma crônica tradicional, né? Então foi isso, um processo de aprender a lidar com esses formatos e tal, foi mais ou menos assim. Kathleen? Oi, sou a Kathleen. Bom, já que romance também é mais a tua praia, eu trago uma pergunta sobre o processo de construção das personagens do Vera, desse último. Como é que foi esse mergulhar nessas várias mulheres, porque é uma mulherada, de fato, muito complexa, muito diversa, e essas relações familiares e tal. E essa mulher é foda pra caralho, assim. Queria que tu falasse um pouco como é que foi esse processo de construção dessas subjetividades tão diversas, assim. Obrigado. Olha, eu lamento te decepcionar, mas eu vou começar dizendo o seguinte. Se tu prestar atenção, porque isso escapa muita gente, assim. Mas o livro, por incrível que pareça, ele tem, a maioria dos personagens são mulheres. A personagem central é a Vera, que dá título ao livro e tal. Mas se tu prestar atenção, a interioridade que é mais desenvolvida é dos homens. Tem um motivo para isso, né? Que eu sou homem, né? Eu entendo isso. Eu, na verdade, eu ficava com medo de tentar explorar esse mundo interior e sentimental das mulheres, porque, poxa, eu tenho medo de dizer besteira, na real, tá ligado? Então, tipo, tu percebe que o livro, ele mostra o que o Marcelo tá pensando, sentindo, planejando fazer, por exemplo, mas isso não é trabalhado na Vera, por exemplo. Tu percebe? Porque justamente eu não conseguia acessar. Mas teve um esforço no seguinte sentido. Eu estava fazendo um esforço que eu também não sabia como nomear, e aí a minha namorada ajudou a nomear. Que é o seguinte, ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: tu já viu que às vezes tu tá lendo um livro e o nome da personagem é Maria, vamos supor. Olha que rico isso. É uma coisa que eu sempre persegui, mas eu só consegui dar nome a partir dessa historinha. Então, é Maria. Digamos que tu pega esse livro e troque todos os lugares onde está escrito Maria por João. E o livro funciona ainda. Então tem alguma coisa errada. Porque a experiência social da mulher não é igual à do homem. Né? Tu não pode... Se for só uma questão de trocar de nome, tu não construiu uma mulher de fato. Então essa preocupação eu tinha. Eu queria construir uma mulher. Né? Só que daí, se tu for ver bem, essa construção, mesmo essa construção, os elementos que me ajudaram a construir isso foi da perspectiva masculina. Porque, no fim das contas, o Vera e esses outros livros dessa trilogia vão tratar de masculinidade. Né? Então, presta atenção. O que eu não poderia trocar Vera e botar ali, por exemplo, sei lá, Arnaldo? Gosto de pensar que eu construí uma boa subjetividade masculina, mas por que não funcionaria? Pela ausência, por exemplo, do homem ali. Percebe que é isso que vai caracterizando? Ela é uma pessoa sobrecarregada, ela é uma pessoa que teve que se virar ali sozinha porque o pai não está ali, na verdade os homens de modo geral não estão ali. Outra coisa que caracteriza ela é ter que ficar lidando com os assédios do patrão, por exemplo, numa situação que, se ela se rebela, ela pode perder o emprego. Então perceba que o que dá norte para essa caracterização dessa personagem são elementos masculinos, por mais paradoxal que pareça. Porque eu não tenho como... Pelo menos é muito difícil para mim intuir outra... Teve um dia que eu estava lendo o livro lá com a Dalva, e a menina tem toda uma parte assim, de mistério assim, tal, e aí tu descobre que a menina estava menstruada. Velho, eu li aquilo e pensei assim, mano, isso nunca ia me ocorrer. Nunca ia me ocorrer isso. Tu percebe? Só que isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Só para dar um outro exemplo, teve um dia que eu estava saindo de casa lá,
E aí tava uma amiga minha, que eu conheci há pouco tempo, a gente só se viu 2 vezes, uma mina trans e tal. E aí eu tava saindo, vi ela do outro lado da rua, passando assim. E aí eu olhei, vou cumprimentar. Aí eu fui atravessando a rua e fui chegando perto e ela foi fazendo assim, ó. Sabe? Pois é. Então, pois é, sabe melhor que eu, inclusive. E aí eu olhei aquilo e pensei, pô, tu não lembra de mim? Ah, tá. Aí a gente foi conversando. Eu fiquei pensando, cara, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é uma pessoa se aproximar de mim e eu ficar apavorado. Percebe? Então, tipo assim, por mais que eu me esforce, é claro, tipo, por exemplo, eu posso botar esse detalhe que eu acabei de explicar hoje, posso botar no livro. Mas só que são milhares. São milhares de detalhes que são da experiência feminina. E eu não poderia nunca emular uma coisa dessas, né? Não sei se eu te respondi. Gente, muito obrigada, José Faleiro. Encerramos aqui por uma questão de tempo. Muito obrigada pelas perguntas. Ótima. Obrigado, gente.